antes, o currículo do Carlos, o currículo do Carlos todo mundo conhece, eu não vou repetir, está escrito na convocatória. Eu só quero contar para vocês que ele é um grande amigo do Instituto Lula desde o nascimento do Instituto, já faz 13 anos, né, Carlos? Teve várias Claro, vezes com o Lula, pessoalmente ou em reuniões, muitas vezes no Instituto, nos apoiou em muitos encontros. E para quem não sabe, ele tá falando da Cidade do Cabo, né? Então lá são 10 horas da noite e nós, além de agradecer muito ele estar aqui com a gente, lembrar que ó, nós vamos ter que terminar às 11, tá? Porque ele também dorme e já está muito tarde por lá. Pode ser? Então, Carlos, sem mais delongas, vamos lá que o tempo é curto e todo mundo quer te ouvir. Mais ainda depois da tragédia do Rio Grande do Sul, o tema que nós escolhemos para hoje é atualíssimo, né? Vai lá, é cara. verdade. Muito obrigado, Celso. É um grande prazer estar na companhia aqui dos companheiros e sempre uma honra para mim participar das atividades do Instituto. Como você disse, não é uma história já longa de colaboração e de cumplicidades. Eu, discutindo com o Celso, achei que era interessante falar da questão climática, por várias razões. A primeira é de que nós temos aqui uma sequência de protagonismos do Brasil na esfera internacional, sendo neste momento o presidente do G20, tendo também a responsabilidade depois de acolher a COP30 e também de presidir aos BRICS, para poder demonstrar que a agenda e a pauta internacional vão ser muito dominadas pela questão do clima. E a questão do clima também é uma área onde a relação entre o Brasil e a África pode ser estruturada, pode ser fundamentada de uma forma, eu diria, um pouco mais robusta. E eu acho que há o apetite necessário junto do Presidente e junto do Governo Federal para que isso aconteça. Então, talvez trazendo um pouco a perspectiva africana sobre o debate climático, possa ajudar nessa construção. Normalmente, eu gosto de falar da questão climática começando por uma evidência, que é o facto de que nós temos, na história da humanidade, progressos enormes na redução da pobreza, na criação de riqueza, as várias revoluções industriais e as várias revoluções agrícolas permitiram que, digamos, os sistemas produtivos mundiais sejam muito mais capazes de tirar as pessoas de situação de precariedade e nós temos agora, digamos, uma história de sucessos a nível planetário extraordinária. Não podemos negar isso. Aliás, as estatísticas mostram que quando nós temos essa impressão de que muita gente vive na pobreza, na realidade, muita gente vive na pobreza, mas não tanto quanto o número de pessoas que viviam na pobreza em percentagem nos vários séculos que nos precederam, nas várias décadas que nos precedem. Então, podemos regozijar-nos, podemos ficar satisfeitos com essa realidade, mas temos que admitir que ela foi construída com duas perdas enormes para a humanidade. A primeira perda é, digamos, de uma sustentabilidade do planeta. Portanto, houve um custo enorme, meio ambiental, para nós chegarmos onde chegamos. E a segunda perda é de que esta perda levou também a uma desigualdade muito grande entre as várias partes do planeta, porque aquelas que tiveram, digamos, a capacidade de fornecer recursos naturais, matérias-primas, acabaram por ser não necessariamente aquelas que mais beneficiaram desta progressão da humanidade. Então, podemos dizer que o custo social e o custo meioambiental nos interpelam e obrigam-nos a fazer uma reflexão sobre se nós podemos continuar nesta trajetória sem grandes disrupções ou se nós precisamos de uma grande disrupção. E a forma mais fácil de ver esta equação do ponto de vista africano
é de dizer que os países ricos, aqueles que se desenvolveram mais, contraíram também, fruto da forma como se desenvolveram, uma dívida de carbono. E os países que não beneficiaram dessa progressão e, portanto, também não contribuíram para a emissão e poluição que nos assusta neste momento, são países que têm um crédito carbono. Então, se nós tivermos, digamos, a sensatez de ver que os países que têm um crédito de carbono precisam de condições mais favoráveis para a sua transição ecológica, e nomeadamente a transição energética, nós estaremos mais perto de poder compensar o outro problema, que é o problema da desigualdade social. Isto é uma forma de dizer que o debate sobre a justiça climática é um debate também sobre o desenvolvimento e é um debate sobre a necessidade de nós não separarmos a luta pela melhoria das condições de vida dos menos favoráveis da luta pela transformação da nossa pegada carbono. E, portanto, isto tem implicações várias que eu vou agora elaborar com mais detalhe. Quando nós tivemos o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas, havia um determinado número de objetivos, nomeadamente como é que nós tentamos preservar o planeta de um aumento de temperaturas acima de 1,5 graus centígrados. E a única forma de o fazer é através de três frentes de batalha muito importantes. A primeira é mitigação. Temos que mitigar, ou seja, temos que reduzir drasticamente as emissões e a pegada de carbono das indústrias e dos países que mais poluem. Portanto, essa concentração na mitigação acaba por ser uma concentração também de preocupações com o padrão do consumo, a forma de viver, não é? O estilo de vida dos países ricos. A segunda frente é a adaptação. Temos que, evidentemente, cuidar daqueles países que não contribuíram para as emissões, que não são responsáveis do desastre que nós estamos a viver planetariamente, mas que têm sofrido e, portanto, precisam também de olhar para as mudanças climáticas com uma preocupação talvez até maior, porque muitos deles sofrem crises de várias espécies, mas nomeadamente crises de desastres naturais provocados pelas mudanças climáticas, como aquela que está a ocorrer neste momento no Rio Grande do Sul, e como também está a acontecer neste momento na Amazónia, que tem um período de seca absolutamente extraordinário. E, portanto, nós temos, digamos, nesse perímetro tropical e equatoriano, os países que mais sofrem, não é? E eles não são responsáveis, na maior parte dos casos, pelo planeta estar nas condições em que está, e, portanto, precisam de meios de adaptação. E a terceira frente é a frente que foi uma luta histórica dos países em desenvolvimento, que só conseguiu ser reconhecida na COP27, que é a COP de há 2 anos atrás, que teve lugar no Egito, não é? Em Sharm el-Sheikh, que é a questão de perdas e danos. As perdas e danos é quando você não pode mitigar, você não pode adaptar, porque as coisas já aconteceram. Portanto, já são perdas. E, portanto, é preciso compensar essas perdas de alguma forma, mudando as pessoas em termos de estilo de vida, localização geográfica, eh, fornecendo-lhes, por exemplo, água se não tiverem, compensando pela perda de, digamos, de zonas costeiras, etc. Portanto, temos estas três frentes. Em cada uma destas frentes, os africanos têm créditos enormes. Por exemplo, em termos de mitigação, nós temos os países africanos, e aliás o Brasil também faz parte deste conjunto, que têm uma capacidade de sequestrar carbono mais do que aquela do que emitem. Ou seja, têm um balanço positivo. Quando todos os países estão a dizer que querem chegar ao net zero,
não é? O net zero é uma espécie de neutralidade de carbono. Estes países, na prática, já estão no net zero, porque aquilo que emitem é menos do que aquilo que absorvem. Esta capacidade de sequestrar, por exemplo, no caso da África, sobretudo devido à bacia do Congo e à sua grande capacidade de sequestração, mas também pelas zonas de mangás, enfim, determinadas características geológicas e geográficas que são favoráveis a esta absorção, deveria, digamos, ser paga, não é? Por aqueles que precisam de mitigar. E a forma como isso normalmente é feito é através dos créditos de carbono, mas acontece que os créditos de carbono são um mercado completamente corrosivo, absolutamente abusado, dominado por intermediários, especuladores, que acabam por fazer com os créditos de carbono dos países africanos aquilo que faziam antes com, digamos, a dívida soberana ou com determinado tipo de investimentos extrativos, etc. Ou seja, uma exploração desenfreada. Agora passou para a frente climática. Portanto, acaba por não ter esta ideia de que deveria ser uma coisa positiva, que estes países são capazes de emitir menos do que aquilo que absorvem, acaba por não ter nenhuma compensação. Em relação à adaptação, os países africanos têm demonstrado uma grande resiliência, porque são aqueles que, do ponto de vista das condições financeiras, têm as piores condições do mundo e são a segunda região que mais cresce no mundo, em termos económicos. Depois da Ásia do Sudeste é a África. Portanto, seria de esperar que a África estivesse completamente no buraco. Se nós virmos as projeções do FMI para 2024, dos 20 países que vão ter a maior taxa de crescimento do planeta, 10 são africanos. Se nós pegarmos apenas os 10 primeiros, 6 são africanos. Portanto, há aqui uma grande resiliência, uma grande capacidade de adaptação que não era de esperar e, portanto, embora as narrativas e aquilo que se fala é mais de as pessoas que morrem no deserto, aqueles que morrem a atravessar o Mediterrâneo, etc., é preciso ver que, do ponto de vista, digamos, estatístico, e claro que não quero retirar aqui a dimensão humana do que eu estou a falar, do ponto de vista estatístico, estamos a falar de números relativamente pequenos em relação ao tamanho da população e a esta capacidade de resiliência. Claro que ela também é distribuída desigualmente, há países que fazem melhor do que outros, e, portanto, nós temos, apesar destas características que eu mencionei, grandes regiões de crise climática que não conseguem também demonstrar, digamos, esta performance que eu estou a falar. Mas, para surpresa de muitos, por exemplo, um dos países que tem a maior crise neste momento, do ponto de vista político, uma parte do território ocupada por jihadistas, que têm grandes dificuldades de governação, porque tem um regime que resulta de um golpe de Estado, etc. Estou a falar do Níger, é um país que está projetado a crescer a 11% este ano. Pegamos num país como o Mali, que é um país que está atravessado por várias dificuldades militares, securitárias, mas também com um regime saído de um golpe militar, esse país vai crescer a 6%. E podemos continuar assim um pouco a lista. Portanto, o que mostra que há um paradoxo, que os africanos, apesar de todas estas dificuldades, em países com uma grande exposição a, a a dificuldades, entre outras resultantes do clima, conseguem, apesar de tudo, crescer. E, portanto, nós podemos dizer que isto deveria ser mais reconhecido e não é, porque, por exemplo, as agências de notação, as agências de rating, consideram que o conjunto da África, com uma exceção, que é o país Botsuana, está em categoria especulativa ou lixo, o que significa que pagam as taxas de juros mais elevadas do mundo e têm problemas de acesso à liquidez por causa dessa avaliação de risco e, portanto, quer dizer, mostra mais uma vez que estas performances e estas características não contam muito quando a narrativa que prevalece, aquela que é mais forte, é uma narrativa negativa e pessimista sobre o continente. E, finalmente, em relação às perdas e danos,
digamos, a compensação principal seria o acesso dos países africanos a financiamento climático para poderem fazer as suas transições, e aqui nós temos um déficit de confiança enorme, porque tudo o que tem sido prometido desde o Acordo de Paris, ou seja, já vão lá quase 17 anos, que nós estamos todo o tempo a correr atrás das promessas que não são cumpridas. E estamos a falar, eu fiz uma avaliação num artigo, de todas as promessas não cumpridas por parte dos países ricos em relação à África. Estamos a falar de qualquer coisa como mil, mil. Bom, eu estou tão habituado a dizer isto em inglês, é 1 trilhão de dólares, portanto, é 1.000 bilhões de dólares. Portanto, é uma soma colossal, não é? Que equivale mais ou menos a 1/3 do PIB africano, e que nós, portanto, já consideramos como impossível de ser assegurada, apesar das promessas que são feitas. Portanto, isto leva-nos a que as várias negociações, nomeadamente das COP, se tenham transformado numa espécie de feira de grandes promessas que não vão ser cumpridas. E as perdas e danos é a última, digamos, operacionalização de um fundo que foi aprovado só na COP28, portanto, o ano passado, que vamos ver se é cumprida, mas quer dizer, as esperanças são cada vez menores. Então, nós temos esta situação, destas três frentes que não são favoráveis ao continente, e depois temos a geopolítica mundial que nos leva a que, digamos, se considere que tudo o que são investimentos em combustíveis fósseis têm que ser agora ou parados ou então sancionados. E, portanto, a África, que está com uma série de descobertas na área dos combustíveis fósseis e que tem quase 600 milhões de pessoas sem eletricidade, numa população que agora aproxima 1,4, não é? É quase metade da população que não tem eletricidade, não pode permitir-se estar a seguir, digamos, os preceitos ocidentais, porque mesmo que explorasse todos os seus recursos descobertos há pouco tempo, em matéria de combustível fóssil, acrescentaria mais 1% às suas emissões, sendo que a África tem cerca de 3% das emissões mundiais, o que é uma coisa ridícula, não é? Portanto, são os outros que devem fazer a sua parte, e a África seguramente não deve começar onde os outros terminam. Ou seja, há uma guerra na Europa entre a Ucrânia e a Rússia, ou entre a Rússia e o resto da Europa ocidental, por causa do gás. Isto fez com que se importasse gás a partir dos Estados Unidos, da Noruega e de outros países com características de emissão muito superiores àquela que era recebida da Rússia. Eh, os europeus voltaram outra vez a utilizar o carvão, que tinham dito que era poluente e agora desclassificaram de poluente para energia de transição. Enfim, vão-se adaptando às suas necessidades porque dizem que têm que assegurar a sua segurança energética e não querem permitir que a África aceda, digamos, a essa mesma segurança energética, que no caso da África é o acesso pura e simplesmente à energia. Não só dos 600 milhões que não têm energia, mas também potencializar a sua industrialização, etc. Portanto, estamos aqui perante um debate que é muito hipócrita, e esse debate hipócrita exige que nessas várias negociações, G20, as COPs, incluindo a COP30, etc., se tente encontrar um outro caminho. E então eu chego àquela palavra, não é, que eu mencionei anteriormente, é que tem que ser um caminho de disrupção, porque nós não podemos continuar exatamente a olhar para estes fenómenos com a mesma, digamos, leveza, ou com a mesma velocidade que olhávamos até agora, porque está-se a acelerar a crise, os fenómenos extremos de temperatura estão a aparecer por todos os lados. Aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul aconteceu na África em vários países este ano, nomeadamente no Sudão, no Quénia, aconteceu também em países da África Ocidental, aconteceu em Moçambique. Aquilo que está a acontecer na Amazónia aconteceu na África Austral durante os últimos 5 anos, está a acontecer neste momento no Corno de África.
e está, digamos, uma situação de pauperização da agricultura nos países do Sahel. E, portanto, nós temos que olhar para estas situações com muito mais urgência. E essas urgências obrigam-nos a rever, digamos, o quadro de funcionamento internacional que tem permitido que isto não seja, digamos, atacado com a velocidade e com a prioridade necessária. E aí fala-se, por exemplo, da reforma das instituições financeiras internacionais, Banco Mundial e FMI em particular, mas é uma reforma adotada até pelo FMI, mas que é extremamente tímida e que não vai corresponder, digamos, ao nível de ambição necessário. E fala-se de várias mudanças a nível do comércio, mas o que se está a ver é um aumento do protecionismo dos vários países em nome, digamos, da defesa do próprio meio ambiente, o que é um paradoxo, não é? Quer dizer, o meio ambiente serve de desculpa para aumentar o protecionismo. Por exemplo, os Estados Unidos impõem uma tarifa de 100% nos carros elétricos chineses porque são baratos e não querem que invadam o seu mercado, mas isso não é bom para o clima, não é? E vai contra as regras da Organização Mundial do Comércio, que os Estados Unidos participaram na construção. Os europeus impõem uma taxa carbono que lhes permite, digamos, sancionar os países produtores em vez dos consumidores europeus. Impõem também regras para a importação de determinado tipo de produtos, por exemplo, no caso do cacau, que é produzido fundamentalmente em África e que agora os europeus vão decidir se faz com destruição da floresta ou não, quer dizer, passando mais uma vez as obrigações para os países pobres em vez de serem para os consumidores, e assim vamos, não é? E, portanto, nós temos neste momento um aumento e uma proliferação de novas regras de funcionamento que não seguem as negociações multilaterais, são feitas de forma unilateral pelos vários protagonistas e, portanto, os países mais fracos, os países africanos em particular, acabam por sofrer as consequências. E, portanto, temos que fazer da justiça climática um ponto, mais do que um ponto de honra, um ponto de entrada para nós mudarmos as regras de funcionamento de determinadas instituições, não em nome de salvar os africanos, os pobres africanos, como anteriormente se fazia, mas em nome de salvar o planeta, porque se a África não fizer parte da solução, vamos todos, a nível planetário, sofrer. Em parte por causa das razões que eu mencionei e em parte porque o maior potencial para a produção das novas energias, nomeadamente o hidrogênio verde, está em África, de acordo com a Agência de Energia Internacional. Tem o maior potencial solar também, em parte porque uma boa dose de inovação virá dos oceanos. A África tem a maior zona oceânica mundial, por causa da extensão do seu território, em parte porque nós precisamos de certos minérios para as transições energéticas e ecológicas, e a África possui uma boa parte desses minérios, em alguns deles tem até um controle mundial, digamos, dos depósitos, e, portanto, tem que ser parte da solução, não pode ser mais uma vaga de extrativismo, neste caso, um extrativismo de tipo novo, concentrado nos minerais estratégicos, produzindo energia como hidrogênio verde na Namíbia, mas para consumo dos alemães e por aí fora. Portanto, chegou a hora de dizer um stop e de fazer com que a África tenha uma capacidade de estrutura de organização política, e eu estou empenhado nisso em várias frentes, podemos falar depois, para que este tipo de negociações sejam bem-sucedidas. E aqui temos muitas coincidências com o Brasil. O Brasil está exatamente enfrentando as mesmas dificuldades com a União Europeia, está enfrentando as mesmas dificuldades com os negociadores internacionais, está vendo os mesmos comentários, as mesmas narrativas sobre as suas descobertas de combustíveis fósseis, está tendo as mesmas atitudes paternalistas em relação à proteção da sua floresta, está tendo os mesmos fenómenos de sofrer as consequências das mudanças climáticas, sendo que tem uma das maiores capacidades de absorção graças à Amazónia, e por aí fora. Portanto, temos aqui uma coincidência quase total de objetivos entre a África e o Brasil,
e, portanto, isto leva a que estas presidências várias do Brasil, nos diferentes fóruns internacionais, seja uma oportunidade para poder fortalecer a cooperação entre o Brasil e o continente africano. Falou, Carlos. Obrigado por essa abertura super esclarecedora aqui. Muito obrigado. Desde já agradeço. Antes de passar a palavra aqui, a gente vai abrir a palavra. Os companheiros e companheiras que quiserem falar, basta levantar a mãozinha. Bem rápido, tá, gente? Para mais gente poder falar. Vamos tentar, como da outra vez, fazer blocos de 3 pessoas, usando 2 minutos cada um, perguntas. Daí o Carlos responde. Dá para fazer uns 3 blocos e ele dá uma resposta final por volta das 17 horas, 18 horas. Pode ser, Carlos? Pode ser assim? Pode. Eu só quero assinalar antes, primeiro uma novidade, né? Nós estamos lançando agora o Boletim Iniciativa África, número 0. Vários companheiros estão empenhados aqui, o Fred, a Larissa, a Ana Flávia. Vamos lançar um boletim agora que vai se encarregar de contar um pouco desses diálogos sobre África que nós estamos fazendo. Repito que esse é o 4º que nós fazemos, né? As atividades do Iniciativa África, vai dar informes sobre acontecimentos importantes do continente africano e vai também receber a colaboração de textos do Carlos Lopes, do Acácio Almeida, do Milton Rondó, de todo mundo que está aqui que a gente vai publicar. Quer dizer, o coração do boletim vai ser as colaborações, os artigos de companheiros e companheiras que estão nos ajudando agora nessa retomada do Instituto. A Tamires me lembrava agora que o Carlos Lopes esteve no nosso primeiro diálogo sobre a África, que no Instituto chamava Conversa sobre a África. E fez parte também, junto com a Natália e outros companheiros que estão aqui, do Conselho África, que nós criamos em 2013. Depois da Lava Jato, o Instituto apanhou bastante, o Lula também, só que agora o Lula é presidente da República, né? Só tem esse detalhe. E nós agora estamos retomando as relações do Instituto com a África, ao mesmo tempo que o Lula está dando prioridade para a relação, para retomar tudo aquilo que foi destruído, né, Carlos? Foi destruído tudo que a gente fez. Você contava para a gente que a relação do Brasil com a África era que nem um ioiô. Aumentava, diminuía, aumentava, diminuía. Nós fomos para baixo do poço, né? Debaixo do poço. E agora nós estamos tentando retomar. Hoje o Lula recebeu o presidente do Benin, não sei se vocês viram, estabelecendo um protocolo de cooperação, inclusive que os beninenses vão ser considerados cidadãos brasileiros, os brasileiros vão ser considerados cidadãos beninenses. Achei bárbaro, assim, um acordo de honra entre os dois países, né? E, para dar o gancho, antes de você falar, fazer as perguntas, para quem não ouviu, nós temos presentes aqui companheiros do Benin, da Guiné-Bissau, de Lisboa, da Marcelle, Itaiaci, né? De onde mais que eu tenho gente aqui? Deixa eu ver. Lisboa, Paris, Lisboa, França, esses países da África e do Brasil, Carlos, de várias cidades e estados diferentes. Você está aqui diante de, fundamentalmente, ativistas do movimento africanista e da luta antirracial no Brasil. Tem também estudiosos, tem 3 ex-ministros aqui presentes, tem gente da imprensa. A imprensa aqui tá presente com o Paulo Salvador. A TVT é o nosso caminho aqui para o contato com o povo trabalhador brasileiro. Olha lá o Paulo Salvador. Tem diplomatas, como o Milton Rondó. Você tem um público acadêmicos. Não dá para apresentar todo mundo. Nós estamos na sala agora com 37 pessoas. E a gente vai combinar agora, feita essa apresentação, eu vou pegar blocos aqui de 3 pessoas, como eu falei, para fazer as perguntas bem objetivas para o Carlos, né? Para a gente ter condições de encerrar no prazo que a gente combinou com ele. Repito que lá ele está 5 horas na frente do nosso fuso horário. Pode ser assim? Quem levanta a mãozinha primeiro aí? Vamos lá. Então estão encerradas as inscrições. Carlos, obrigado, boa noite. Até logo. Ninguém está inscrito aqui. Terminou. Tchau. Ninguém vai falar a primeira vez? Paulo, Fred, Eloy. Vai lá, Eloy, dá o ponto de partida aí. Ivonete, Oi, oi, Renato. Celso. Celso, você Ó, é o muito Paulo Pan fera. também. Hã? Você é muito fera que consegue reunir feras para a gente poder ter a oportunidade de ter
encontros, e esses encontros têm sido assim muito bons. Eu fico muito feliz quando tenho essa oportunidade, e a oportunidade de ouvir o Carlos Lopes aqui é bastante interessante, de uma contribuição muito boa. E me prendeu um fato já que eu estou aqui iniciando essa fala, uma preocupação que o Carlos citou, que diz respeito, né, o que é o tema de hoje, que são todos esses eventos extremos, que têm sido muito impactantes. E o presidente Lula, nesses dias, ele comentou, fez uma fala, e foi até objeto de muita discussão entre alguns atores, que dizia o seguinte, falou assim, poxa, pois é, eu desconhecia até que no Rio Grande do Sul haveriam tantos negros e negras aqui, quando já logo conversava com Janja, e ela acentuou que são aqueles segmentos que mais experimentam as agruras desses eventos extremos quando eles se dão, porque estão mais nas periferias, estão mais nos lugares que também têm menos benefícios de todo o desenvolvimento das cidades. No Rio Grande do Sul, esse acontecimento extremo que nós estamos experimentando e acompanhando aqui no Brasil, eles dão conta de que não, não preservou ambiente do leito do rio, cidade construída no leito do rio, ninguém ficou preservado ali naquele instante. Mas, com certeza, assim como você acentuou, aqueles que menos contribuíram para a, a, a realização, os acontecimentos extremos que nós estamos experimentando em todo o mundo, são aqueles segmentos que mais experimentam o maior de todos os impactos, o maior de todos os sofrimentos. Talvez não seria, Carlos, como você vê a sua opinião? Eu fico pensando o seguinte, que a gente tem que tratar de todos nesses instantes, tem que ser um tratamento universal, não pode ser um tratamento específico, porque são todos que são ofendidos, mas não seria um caso de se fazer uma articulação, de se pensar numa articulação mundial de tratamento muito específico ou de atenção específica para todos que estão experimentando esses eventos extremos e que menos contribuíram para que eles acontecessem, porque o desenvolvimento do capitalismo a contribuição foi na mão de obra escrava, foi na mão de obra assalariada ou muito indigna, mas que contribuíram dessa forma, mas não se apropriaram dos bens culturais, dos bens econômicos. Se nessa hora não seria, então, já que são os segmentos que menos contribuíram para a existência e acontecimento de apropriação dos bens, nessa hora não seria ter como fazer um fundo, um riscado, um desenho que levasse em conta essa realidade para poder atender mais especificamente, atender a todos, naturalmente, mas dar um destaque especial para trazer essas populações para o abrigo maior de todos os estados. Alguma coisa assim, não sei se estou bem claro, quero dizer, mas é alguma coisa assim de uma atenção mais especial, já que, nesse instante, é que se mostra quem mais é ofendido quando esses eventos extremos se dão. E isso não é só no Brasil, mas é um infortúnio que acontece em todo o mundo, e enquanto os eventos não cessam, espero que cessem com as políticas que o mundo tem que adotar, tem que experimentar, a partir dessas reuniões de grandes chefes de Estado, de todos os estados, nesse sentido, mas enquanto não cessam, tem que cobrir, tem que agasalhar, tem que acolher essas populações, especialmente a população afrodescendente de todo o mundo e também na África, populações africanas que mais experimentam esses eventos extremos. Para fechar esse bloco, tem o Paulo Pan e a Matilde Ribeiro, e o Acácio Almeida vai abrir o próximo, depois de uma primeira intervenção do Carlos Lopes. Tá bom, Carlos? Então, passo a palavra para o Paulo. Boa noite, Carlos. Bom, quase noite aqui para quem está no Brasil. Foi excepcional a abordagem. Eu vou aproveitar a abordagem da última pergunta e provocação. Eu tive ontem com o embaixador do Zimbábue aqui, e ele estava me falando exatamente do mesmo desastre que está acontecendo e aconteceu no Zimbábue, passando pelas mesmas condições ou condições parecidas com o Rio Grande do Sul. É um fato que o Carlos colocou super importante e continua, e vai demorar muito tempo ainda,
é a questão de acesso financeiro, de rating, ou seja lá o nome que a gente pode colocar, para qualquer tipo de financiamento e acesso a dinheiro, seja de qualquer lugar do mundo para o continente africano. Aproveitando a fala anterior, eu acho que uma equação simples de financiamento para grandes catástrofes que naturalmente deveriam vir dos contrapontos. Se hoje a África contribui com 3% nesse movimento todo, a gente sabe que os grandes financiadores que devem estar participando mais ativamente para não comprometer mais ainda esse tamanho. E falando em carbono zero, nós estamos falando de basicamente 4 países do mundo que recebem o título de carbono zero: Suriname, Panamá, Butão e esqueci o nome do quarto. Como é que a gente pode articular de maneira bipartida, na verdade tripartida, Brasil, África e o mandatário, que seria o fomentador, que precisaria financiar esse desastre, que seria a melhor troca de, seja como ele desse o nome, de selo verde de carbono, seja catástrofe, um selo anticatástrofe, alguma coisa do gênero. Um abraço, obrigado. Ministra Matilde Ribeiro, que está na coordenação, uma das coordenadoras do Iniciativa África agora, Carlos. Bom, Carlos e todo mundo, boa noite. É um prazer estar aqui contigo. E do que eu ouvi que você falou, e acompanhando o noticiário aqui no Brasil, e a gente sabe que o noticiário é sempre tem uma parte muito duvidosa, né? O que eu quero trocar aqui contigo é o seguinte: nós vivemos num curto espaço de tempo os efeitos de uma catástrofe que foi o momento mais intenso da Covid, né? Que deixou marcas extremas de vulnerabilização da vida de grandes parcelas da população brasileira e no mundo, e nós sabemos bem quando tem essas situações catastróficas que o endereço da vulnerabilidade é para a população pobre, logo a população preta, né? Então, mal saímos disso, agora vem a questão climática. E o que eu gostaria de trocar aqui contigo é pensar um pouco dentro dessas vulnerabilizações que vão se somando, o que é mais urgente de ser tratado do ponto de vista planetário como uma questão de extrema necessidade, uma questão de subsistência, e também quais os pontos pensando a vida de maneira mais estrutural, considerando que para o capitalismo pouco importa quem morre e qual é a parcela da população que é vulnerabilizada. Então, queria te ouvir um pouco dentro desta perspectiva que eu estou apontando aqui. Tá? Muito obrigada. Carlos, com você. Depois o Acácio vai abrir a segunda rodada. Lembrando que nós temos, tem mais 2 para fechar a segunda rodada, hein? Quem quiser se inscrever. Carlos, com você. Paulo Salvador se Obrigado. inscreveu e o Federico Fornazzi. Obrigado. Fornazzi. São 3 perguntas ou 3 questionamentos, não é? Mais do que perguntas, que são importantes. Eu vou tentar responder rápido para nós podermos ter mais interação. Eu diria que tem uma iniciativa do governo brasileiro de tentar reunir as lideranças das 3 grandes bacias hidrográficas que mais absorvem carbono e que têm as florestas mais densas do mundo, que são a Amazónia, o Congo e a Indonésia, não é? E as várias ilhas da Indonésia.
E esta iniciativa tem como, digamos, ideia política por trás que os países que têm mais capacidade de absorção de carbono sejam atores organizados dessa discussão e não sejam apenas, digamos, reativos àquilo que os outros vão dizendo, né? Portanto, são eles que têm, digamos, uma espécie de capital neste domínio, têm que usar esse capital para serem eles os que fazem a agenda, em vez de serem os que sofrem das decisões que são tomadas a nível internacional nesta matéria. Então, isso é muito importante e é uma tentativa justamente de tentar criar esta solidariedade sul-sul entre países que têm, digamos, um peso muito grande nesta discussão da biodiversidade e das mudanças climáticas. Há também uma iniciativa em curso, que começou a ganhar mais peso depois da última COP, a COP28, de trazer as populações mais desfavorizadas para fazerem parte de uma espécie de fórum sobre populações indígenas e populações vulneráveis. E aí, quer dizer, a ideia principal é tentar mostrar que nós não podemos só falar das questões da adaptação como se fosse uma questão que fica nas mãos dos governos, mas também que tem que ter um conjunto de outros atores que fazem parte desse esforço e criar um fundo para adaptação que seja muito maior do que aquele que temos neste momento, sendo que o país que acolheu a COP28, os Emirados Árabes Unidos, fizeram uma contribuição enorme para iniciar esse fundo de adaptação, com as suas várias contribuições. Os Emirados Árabes Unidos acabaram por anunciar nas várias frentes de combate ao clima cerca de 23 bilhões ou 1.000 milhões de dólares, o que é, digamos, uma contribuição maior do que o conjunto dos países ricos ocidentais, ou OCDE, está a fazer para os países mais vulneráveis. Portanto, eles são um país rico, não é? E graças aos combustíveis fósseis, mas querem ser um país também liderante em matéria de transição e querem mostrar que estão solidários com os países do Sul. Como agora os Emirados fazem parte dos BRICS e também a Arábia Saudita faz parte dos BRICS, estas mudanças na geopolítica mundial, onde os países que até agora eram considerados aliados fiéis dos países ocidentais e que agora começam a ter outro tipo de independência e de aliança, juntamente com aquilo que eu disse anteriormente, que é o protagonismo de países como o Brasil, países africanos da Bacia do Congo e países e a Indonésia, mostra que há uma vontade de mudar um pouco as regras da discussão. Eu não sei até onde é que isto pode ir, não é? Se vai chegar até ao ponto de haver uma espécie de solidariedade, como ele estava a mencionar, dos que sofrem, não é? Não creio que vá chegar até esse ponto, mas seguramente já é uma mudança brutal. Outro aspecto que o Paulo mencionou e que eu agora quero aqui aproveitar para elaborar é como é que estes países podem combater essa interpretação do risco que lhes é desfavorável, não é? Nomeadamente as agências de notação financeira. No Brasil isso é mais conhecido como risco Brasil, não é? Quer dizer, no fundo digamos, é como as agências classificam os países. O risco pode ser enorme no caso dos países africanos. E aí, quer dizer, nós temos de facto que escrutinar um pouco como é que funcionam essas agências. Há três grandes, são todas americanas, a Moody's, a Fitch e a Standard & Poor's, que fazem um pouco, digamos, a chuva e o bom tempo e que decidem um pouco em função de critérios que agora estão cada vez mais estudados e que, digamos, em cerca de metade são métricas que nós podemos facilmente identificar porque são métricas económicas, por exemplo, taxa de crescimento,
déficit do setor público, balança de pagamentos e por aí fora, não é? Taxa de emprego, por aí. Mas tem outras que não são assim tão claras, porque são políticas e são baseadas em interpretação que nós podíamos dizer subjetiva. E aí é que está o problema principal, porque a interpretação é de que é o sentimento dos mercados, como se os mercados fossem, digamos, uma instituição. Os mercados são uma coisa meio abstrata. E o sentimento dos mercados acaba, no fundo, por ser feito pelas próprias opiniões que eles emitem, ou seja, eles são juízes e, ao mesmo tempo, são réus, não é? Quer dizer, eles acabam por beneficiar do seu próprio juízo e acabam por criar uma interpretação do mercado. E claro que se nós formos a utilizar, eu vou só usar um exemplo, uma estatística como o índice de corrupção mundial, não é? O índice de corrupção mundial é feito por uma organização não governamental chamada Transparência Internacional, que tem uma grande presença no Brasil, não é? Mas vamos ver como é que é feito a classificação de corrupção dos países. É feita na base de uma percepção da corrupção. Portanto, não é um índice baseado em métricas, é um índice baseado em percepção. E como é que essa percepção é feita, é construída? Ela é construída com o sentimento do mercado, ou seja, indivíduos que são selecionados em função de vários critérios, por exemplo, grandes chefes de empresa internacionais, etc., a quem se lhes vai pedir a opinião sobre A, B e C, não é? E, portanto, como nós podemos imaginar, se são grandes empresas internacionais, multinacionais, etc., eles têm uma opinião, eu diria, um pouco mais favorável em relação à Suíça do que terão em relação ao Burkina Faso. E gostarão muito mais de investir na Alemanha do que de investir no Senegal. E, portanto, acabamos por ter uma percepção da corrupção que é baseada numa narrativa que é construída pelas próprias instituições, mais uma vez, quer dizer, é um juízo em proveito próprio. E, portanto, nós temos que desconstruir isto, não é? E não é impossível. Tem que ser feito com método. Por exemplo, neste momento, a presidência G20 do Brasil quer introduzir um debate sobre uma taxa para os bilionários do mundo. Vai funcionar, não vai funcionar? Enfim, às vezes o debate tem que começar de um lado, não é? E então aí, portanto, nós podemos eventualmente chegar a um certo progresso, mas tem que se pôr essas coisas na mesa. E como a Matilde disse, não é? Quer dizer, nós sabemos quem é que acaba sempre por sofrer no final, não é? São sempre as populações mais vulneráveis que acabam por ser, na maior parte dos casos, as populações ou afrodescendentes ou africanas. E, portanto, nós temos que parar esta desigualdade e o clima pode ser, na realidade, um ponto de entrada para nós virarmos o jogo ou para piorar as coisas. A gente, ó, vamos para a última rodada. O Carlos vai dar 5 minutos a mais para a gente de canja. O Acácio Almeida, né, que é professor da Federal do ABC, um dos nossos maiores especialistas das relações Brasil e África, que deu o primeiro diálogos para a gente, ele que começou. Depois o Federico Fornazieri, que é um dos editores do Boletim África, que está para sair. E o Paulo Salvador, que é o nosso coordenador da TVT, da TV dos Trabalhadores. Depois eu vou ter que. Olha, a gente podia ficar a noite inteira aqui, mas eu lembro que o Carlos está 5 horas na nossa frente. Então, eu proponho, Carlos, que eles três falem. A Natália da Luz entrou, vou dar canja, porque ela é do Conselho do Lula, do Instituto Lula, você a conhece bem, ela está diretamente de Lisboa. Primeira canja aqui para a Natália. Vai lá, Cássio. A Cássia é da coordenação também da Iniciativa África, hein, Carlos? Tá Tá bom. bom, tá bom. Tá bom. Não tem problema, não. Obrigado, Celso. Eu vou fazer diferente, então, como nós temos pouco tempo e como o professor Carlos já tratou a partir das questões que foram feitas, aquilo que eu de alguma forma colocaria, eu vou aproveitar o momento apenas para 2 ou 3 lembranças, né? A primeira delas é lembrar que no último sábado nós perdemos o Sombra Saraiva, né? Então, que fique registrado também aí a perda de um grande pesquisador
que também nosso amigo, né? Nosso amigo muito próximo aí, e isso nos faz pensar que esse desejo de estudarmos de fato esse campo dos estudos africanos, e aí partindo também para o que o professor Carlos Lopes trouxe agora, é algo urgente, né? Estamos perdendo muita gente, né? Segundo, o professor Carlos Lopes foi convidado certa vez para estar conosco lá na Casa das Áfricas em 2004, e quando perguntamos para ele o que devíamos fazer, ele disse assim, olha, conheçam o Codesia, e isso também vale aqui para nós, desse grupo, né? A importância de conhecer o Codesia e ver como é que a África produz a partir dela mesma, como é que os intelectuais africanos, como é que a sociedade civil, né? Terceiro, eu diria, a partir dessas lembranças, né, e ouvindo o professor Carlos Lopes falando agora, a gente continua um pouco ainda na leitura do seu livro África em Compasso de Espera, né? Então, não vou colocar como uma questão, mas ouvindo e também ouvindo os colegas aqui, é muito atual ainda. Então, a gente precisa sair dessas relações pendulares e, para isso, nós vamos ter que recuperar também alguns clássicos. Então, é só para agradecer, eu uso o meu tempo para agradecer a sua capacidade de, tão pouco tempo, dar conta desse universo aí tão enorme. Obrigado. Ô, Acácio, aproveitando a tua deixa, vou fazer um merchandise aqui para o Carlos Lopes, de graça. Tem 2 livros dele que estão no Kindle, não sei que também no Amazon, que é A Mudança Estrutural na África e A África e o Futuro do Mundo. Esse último saiu agora, né, em 2023. Acertei, Carlos? Acertou. Podem isso. comprar e ler. Eu comecei a ler apenas. Passo para o Federico, então. Você, Federico. Oi, tudo bem, pessoal? Obrigado, Celso. Queria agradecer ao professor Carlos Lopes aqui pela excelente explanação. Ele trouxe um panorama geral do contexto e realidade do que está acontecendo na África, desde as mudanças climáticas, as rupturas institucionais recentes, nesse movimento decolonial, acho que principalmente em ex-colônias francesas, acho que das últimas 10, 11 rupturas institucionais que a gente teve recentemente na África, 8 foram em ex-colônias francesas, né? E essa questão das mudanças climáticas, que é uma coisa que está impactando muito a gente, impactou muito a África agora também com recentes chuvas e inundações. E eu queria entender um pouco melhor como que o Brasil e a África podem cooperar nesse sistema de não só pedir fundos para manter suas florestas, né, manter essas bacias hidrográficas, que os europeus são os maiores geradores de gases de efeito estufa. Se a gente pega aquela mancha de imagem de satélite, a gente vê que a grande concentração da emissão dos gases está no norte global. E não só preservar nossas florestas, mas como que a gente pode também desenvolver acordos e cooperações para tornar os países, as cidades, as comunidades mais resilientes, como que a gente pode trabalhar não só para torná-las mais resilientes no sentido das mudanças e adaptações climáticas necessárias para essa nova realidade, mas também agregar valor aos produtos oriundos dessas regiões de floresta, como que a gente pode não só agregar valor a eles, mas também trazer desenvolvimento social agregado a isso, né? E como que o Brasil e a África podem construir um caminho para essa mudança necessária e urgente que a gente tem visto no mundo e que tem impactado a tantas e tantas pessoas, não só aqui, mas na África, na Ásia, na Europa, inclusive, né? Como que a gente pode trabalhar nesse sentido? E quais as oportunidades que o Brasil tem de cooperação mais profunda com a África nesse sentido? Obrigado. Paulo Salvador, depois Natália. Depois nós vamos ter que passar para as considerações finais do Carlos Lopes. Combinado? Paulo Salvador, diretamente da TV. Ok. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado ao Instituto Lula por permitir a minha participação aqui, o convite. É a segunda vez que eu participo, né, uma vez gravado com o Carlos Lopes, e, de novo, eu fico impactado com os números que eu ouvi. Eu não estou aqui como repórter, né?
Claro, estou aqui como conhecimento, como aprendizado, e depois a gente procura trabalhar isso na nossa televisão. Mas tem uma máxima aqui no Brasil que o desconhecimento, eu duvido. Eu amanhã estarei numa plenária de 330 bancários, dirigentes sindicais, e se eu perguntar sobre o ranking que você fez do crescimento econômico dos 10 e os 6, muito provavelmente as pessoas não terão a menor ideia do que eu estarei falando. Não é que vai chutar e vai bater na trave, não. Então, isso se nós fazemos aqui todo dia a luta contra o racismo, né, nos nossos meios de comunicação permanente, divulgando, dando espaço. A questão do meio ambiente é outra, né, que a gente estamos preparando o TVT Amazônia agora para fazer COP, diretamente lá junto com o sindicato, né, não só com os países, mas com o sindicato dos extrativistas, o antigo sindicato dos trabalhadores rurais. E aí tem uma máxima aqui, né, de que o Brasil vive de costas para a América Latina, dado o noticiário. Se a gente está de costa e olhando para os Estados Unidos, nós estamos cegos, surdos e mudos em relação à África, né? O conhecimento e prevalece o preconceito. Então, ladeando com o Acácio, o professor Acácio e também o Federico, o que é que nós poderíamos aqui fazer uma chamada geral, né, para as pessoas, para a gente usar os meios de comunicação, em particular a TVT, para a gente poder criar mais fóruns de debates, mais situações como essa, que a gente possa democratizar o conhecimento em relação à África. Então, não é necessariamente uma pergunta, mas como é que nós poderíamos dar uma continuidade a esse tipo de evento. Fica aqui um desafio para todos aqui dessa sala e desse encontro. Muito obrigado. Antes de passar para a Natália, o Carlos, eu esqueci de te falar, o Paulo Pan, que está nos olhando ali, ele acho que é o único empresário entre nós. O Paulo não para, ele roda a África inteira organizando eventos, seminários, encontros. Ele faz parte aqui do nosso corpo de colaboradores do Instituto. A Natália, para quem não sabe, que vai falar agora, ela é jornalista, africanista, aventureira, percorreu a África de ponta a ponta. Eu acho que entre nós aqui é a jornalista que mais correu pela África. Hoje ela mora em Lisboa, mas acompanha direto o que acontece na África. Ela tem um blog e ela por dentro da África e está com a gente desde a fundação do Instituto também. O Carlos a conhece e ela vai fazer a última pergunta aqui, Natália. Obrigada, Celso. Carlos, é sempre um prazer poder te ouvir e muito obrigada pela abordagem, né, que ela é extremamente relevante para esse momento. Assim, né, uma reflexão. A meta de conter o aquecimento global abaixo de 1,5, ele até 2030 ele custa muito, né? Assim, e os custos de financiamento eles são mais elevados sempre para os países em desenvolvimento. E aí eu queria que você também fizesse uma ponte com a Declaração de Nairobi, que assim, na Declaração de Nairobi, os líderes africanos, eles se comprometem a investir 30 bilhões, se eu não me engano, depois você me corrige no número, 30 bilhões de dólares por ano até 2030, para suprir essa lacuna de financiamento, mas também, né, é cobrado da comunidade internacional que seja investido por volta de 100 milhões, desculpa, 100 bilhões por ano, né, em financiamento climático. E eu queria saber de você como que a África, como que o continente africano, ele pode se beneficiar desse acordo para que a África, né, para que o continente africano ele consiga sair desse ciclo de financiamento, né, que às vezes é muito acaba comprometendo muito, né? Foi. Carlos, resposta para as 3 e considerações finais. Vamos lá. Obrigado. Obrigado, Acácio, pelas suas considerações. Lembro-me bem dessa conversa e, de facto, continua válida, não é? A necessidade de dar mais valor à produção feita por africanos, não é? Que, no fundo, Paulo, é essa a interpelação. É que no Brasil também é preciso que se dê mais espaço a autores africanos, não é? E que não se fale da África através de intermediários, não é? Enfim, isso é muito importante.
Eu acho que neste momento estamos com um nível de produção científica em África muito superior a, há uns 20 anos atrás e, portanto, vale a pena, de facto, olhar para como é que os africanos estão a equacionar alguns destes problemas, e nomeadamente em matéria climática. Eu sou presidente do Conselho da Fundação Africana do Clima, que ah, produz muita análise sobre estas questões, e quem estiver interessado, por favor, façam aí um Google, não é? Ou vão à internet, Fundação Africana do Clima, Africa Climate Foundation, e vão ver que, de facto, tem prestações muito interessantes sobre estas matérias, e eu estou muito empenhado nisso. Bom, em relação às questões mais específicas, eu penso, Federico, que nós temos que sair um pouco das negociações apenas a nível, digamos, estratégico mundial, para também tocar em coisas muito práticas, não é? E é aí que o Brasil e a África se encontram. Por exemplo, em matéria de bioeconomia, que é aquilo que você mais ou menos mencionou, não é? Como é que nós valorizamos as produções que são sustentáveis, mas que estão muito mais próximas das atividades, digamos, das comunidades, não é? Que estão menos integradas no sistema global, de intercâmbios. E em matéria de bioeconomia, o Brasil tem muitas possibilidades no futuro, porque agora vai-se dar muito mais peso a tudo o que é bioproduzido, e a África também. E, portanto, aqui temos que criar os mercados do futuro, que são mercados da natureza, e, portanto, essa é uma área, por exemplo, onde a colaboração pode ser muito forte. Outra é, por exemplo, como resolver os problemas das cidades, que as taxas de urbanização são muito elevadas, não é? E com elas vêm problemas de desigualdade muito comuns na América Latina e na África, que têm, por exemplo, implicações na mobilidade, na forma como as pessoas se transportam. Como é que nós vamos conseguir resolver os problemas de mobilidade respeitando o clima? E isso aí são terrenos de colaboração muito bons, não é? Para a África e para o Brasil. Então, eu acho que, para além desta negociação internacional, que pessoas como o Milton e outros vão estar empenhados por causa de, digamos, da dimensão diplomática que tem, negociações, etc. Nós também temos que tocar nestas questões que são um pouco mais práticas e que têm a ver com a forma como podemos resolver problemas que são comuns, não é? Tanto no Brasil como na África. Eu acho que estes dois terrenos, como desenvolver a bioeconomia e como resolver os problemas das cidades, são fundamentais e são muito interessantes, porque já existe muita matéria produzida e muitas experiências mesmo. E eu acho que então nós temos aqui, digamos, um bom ponto de entrada. E, Paulo, eu acho que é importante nós podermos suprir algum desconhecimento sobre a África através do jornalismo, através de vários tipos de intervenção, etc. Mas acho que isso tudo não vai ser suficiente. O problema é maior. O problema é um problema de narrativas e de estigmatização, e precisa de facto de ser objeto de uma reinterpretação mais profunda, que faz parte daquilo que se está a chamar de movimento decolonial, quer dizer, tentar retirar um pouco do conteúdo colonial da forma como nós vemos o mundo. Eu, neste momento, estou já nas últimas semanas de lançar um novo livro, que vai ter o título em inglês de Self-Deception Trap, que quer dizer a armadilha da autoilusão. E, no fundo, é uma tentativa de demonstrar que nós vivemos numa espécie de autoilusão em relação à África e à Europa, não é? Quer dizer, porque é um livro dedicado sobre as relações entre estes dois continentes, mostrando que na Europa se pensa que se ajuda a África e na África se pensa que a Europa nos ajuda. E, portanto, esta autoilusão é depois ilustrada
com uma série de comportamentos e uma série de processos, formas de financiamento, etc., que estão todas ancoradas numa visão completamente ultrapassada das relações económicas internacionais. Então eu tento analisar em detalhe, por exemplo, como é que, só para ilustrar, como é que, por exemplo, a teoria das vantagens comparativas, que é uma teoria muito conhecida por todos os economistas, etc., foi manipulada para manter a África como produtora de commodities, desde o tempo colonial até agora. Portanto, é uma herança colonial. E, portanto, vivemos nessa espécie de autoilusão de que se trata de uma ajuda, quando se diz que se vai ter maior eficácia nas exportações e que é preciso que os países tirem proveito das suas commodities, etc., quando no fundo, não é? É uma forma de impedir que a África se tenha industrializado. Enfim, é um exemplo. E depois mostrar isso com mais detalhes sobre como é que isso se transforma em, por exemplo, expertise do Banco Mundial, que vem para um país dizer como é que a política económica deve ser orientada para produzir mais commodities e como é que a diversidade das economias, em vez de ser uma diversidade entre os setores primário, secundário e terciário, passa a ser uma diversidade de, em vez de só ter esta commodity, passa a ter duas, não é? Quer dizer, é um pouco, digamos, este pensamento muito horizontal e pouco transformador. Portanto, isso necessita de denúncia, digamos, em espécie de movimento, de campanha, para que a linguagem, as narrativas sobre a África mudem. Eu agora estou por detrás de duas ideias que eu queria aqui partilhar por causa da sua pergunta, Paulo. Uma é de um consórcio de organizações que eu liderei para fazer uma análise de como é que a África, como é que a cobertura da África é feita pelos grandes mídias internacionais. O relatório vai sair nos próximos dias e é um relatório devastador, não é? Porque tem aí todas as CNNs, os Le Mondes, etc., e mostra como é que o estigma se traduz em termos concretos, não é? Portanto, é uma análise muito, muito poderosa. E é esse tipo de coisas que nós temos que fazer. A outra iniciativa, é esta você vai gostar, Paulo, é que nós conseguimos até mobilizar instituições como a Unesco, como a Oxfam. Nós vamos lançar uma campanha na mídia internacional com publicidade paga, no New York Times, no Washington Post, em todos esses grandes mídias, The Guardian, etc., para dizer que nós estamos a exigir, esse consórcio está a exigir que se pare de uma vez por todas de utilizar a cartografia baseada na projeção Mercator, que é uma cartografia que reduz o tamanho da África e que se passa a dar à África, cartograficamente, o tamanho que ela tem, que é muito maior do que as pessoas imaginam. Portanto, a campanha é sobre a verdadeira dimensão da África, mas é uma forma de interpelar as pessoas sobre, digamos, como é que as narrativas estigmatizam tanto a África. E, portanto, quer dizer, as pessoas não fazem ideia de que a Europa Ocidental inteira, os Estados Unidos, a China, a Índia, o Japão, todos esses podem entrar dentro da África em termos de território, ou que, por exemplo, o conjunto da Rússia, que se é vista, não é, como, no mapa como um país que é tão enorme, não é? O maior do mundo, etc., que corresponde a uma fração da África. Portanto, as pessoas não têm esta ideia e é preciso corrigir isto, e é com uma campanha que nós vamos chegar a essa interrogação, que é uma forma de dizer basta, quer dizer, nós temos que mudar esta percepção e vamos exigir que as Nações Unidas, o Banco Mundial, os vários organismos internacionais não utilizem mais mapas que são errados, porque, por mais incrível que pareça, até a Google Maps, não é, usa uma projeção que não corresponde à verdade. E, portanto, não é por falta de conhecimento científico, é pura e simplesmente pelo conforto nos olhos das pessoas verem aquele mapa da África que já estão habituadas, não é? Que nos dá mais ou menos o tamanho da Groenlândia, sendo que a África é 14 vezes maior que a Groenlândia.
Bom, mas enfim, é apenas uma demonstração dessa interrogação. E finalmente, Natália, você tem toda a razão em mencionar a Conferência de Nairobi. Eu não, não vou aqui escamotear o facto de que essa conferência, que é a primeira conferência do clima da África, tem havido várias conferências, mas essa é uma conferência a nível presidencial, digamos, a primeira desse género. Eu fui um dos conselheiros do presidente do Quênia para a organização dessa conferência. E o objetivo principal era tentar mostrar que os africanos, antes de irem para a COP28, aquela que teve lugar em Dubai, queriam ter uma posição forte e queriam mostrar que eles mesmos estão a fazer a sua parte para poderem falar mais alto, para terem uma voz mais forte nas negociações. Acho que resultou até certo ponto, porque nós conseguimos, pelo menos do país hóspede, não é? Os Emirados, digamos, um tratamento incrivelmente favorável à África e outros também se seguiram, mas não conseguimos bater à porta dos países mais ricos e, portanto, continuam as promessas não satisfeitas e continuamos com o déficit que eu mencionei no princípio da minha intervenção. Portanto, estamos no caminho, mas ainda há muito caminho para percorrer. Carlos, antes de se despedir com você, eu tenho que dar um abraço para você de alguns amigos seus que não puderam participar, mas fizeram questão e vão me cobrar depois que eu lembrei deles. A Clara Ante, o Glauco Arbix, a Helena Kerr, o Belúcio Belucci, o Pedro Paulo Branco, a Nilma Gomes, nossa ministra, e a Irene Gala, que seguramente você conhece bem. Todos mandando abraço para você e se desculpando por não ter condições de participar aqui. Tenho que registrar isso. E eu quero Obrigado. agradecer. Ó, vou falar para eles que se agradeceu. Ó, nós estamos com 34 pessoas aqui na rede, chegamos a 41. Eu vou ler o nome deles, para que a gente possa fazer a saudação final. Tem o Adler Correia, Ana Lúcia Saboia Lessa, Armando Correia, Arsênio Alassa Baldé, Caroline de Mendonça, Fabrício Prado, Francisco Júnior, Gabriela Leão, Iaci Correia, Ivonete Melo, a Joana do PT do Paraná, a Larissa da Silva, a Maria da Luz Fonseca, a Matilde e o Milton, que você já falou, a Miliane Peregrino, o Muriatã Barbosa, o Paulo Pan, que já falou, o Paulo Salvador, a Pontinha de Guiné-Bissau, o Rafael Pinto, da CONEM, o Renato, quem mais? A Rosário Mendes, a Sayonara da MBP de Carvalho, Tamilton Teixeira, Tayana Floriano, o Wellington. Esses estão aqui todos presentes, não puderam falar, mas te mandam abraços também. Carlos, super obrigado. Ó, você me deu uma canja de 19 minutos. Eu tinha pedido 18, 18h30, você falou 18, eu roubei 19 do teu tempo aí. Super obrigado, Carlos. Super esclarecedora a tua apresentação. Está gravada aqui para a gente poder pegar excertos e colocar no boletim do Instituto Lula. Eu te agradeço demais. Você começou as conversas sobre a África há 10 anos atrás e está encerrando esse primeiro ciclo do Diálogos e já vai para o quinto. Estamos preparando já o quinto Diálogos, estamos tentando fazer de mês em mês. Carlos, super obrigado. Pode descansar. Obrigado, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a todos, obrigado. Valeu. Obrigada, Obrigado. um beijo, valeu Valeu. Obrigado. muito. Obrigado, Obrigada, obrigado. beijo. Obrigado. Tchau. Muito obrigado. Obrigado, valeu mesmo, Carlos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Celso. Valeu. Eloy. Gente. Muito Obrigado, obrigada. Celso. Tchau. Valeu, gente. Ó, vou desligar, hein? Todo mundo já agradeceu? Já. Carlos, vai tomar aquela sopinha e dormir descansado aí. Super abraço, Carlos. Obrigado. Desligando.